repetir aí? Quanto tempo eu tenho? Vamos perguntar de novo mais forte, tem gente com medo de perguntar. Quanto tempo eu tenho? Eu vou lhe dizer, eu não sei e nem você vai ficar sabendo. Não tem como nós sabermos quanto tempo nós temos, mas alguém já disse assim, ó, quando nós nascemos, já começamos o processo para morrer já. Nascemos, já começamos já a caminhar para... É a única certeza que você tem, é a única certeza que eu tenho, que Deus nos dá, é que um dia nós vamos partir. E alguns dizem que é dessa para melhor, outra diz que é dessa para pior. E aí cada um diz do seu jeito, pensa do seu jeito. Eu só sei de uma coisa: todos nós haveremos de partir, fechar os nossos olhos. Agora, esses dois momentos, Deus não deixa que você saiba. Alguém disse que é aproximado uma criança nascer entre tal dia e entre tal dia, e aí ele nasce naquele interregno, naquele intermédio, mas exatamente o dia que ninguém sabe, exatamente o dia que vai morrer ninguém sabe. Mas uma coisa que é certa, todos nós sabemos que uma coisa precisamos saber e precisamos decidir de que maneira nós vamos viver esse tempo que nos resta. Você não sabe quanto tempo te resta, e nem eu, mas a Bíblia nos dá orientações para que nós vivamos esse tempo que nos resta. Eu gostaria muito de saber, como todos nós aqui acho que gostaria. Alguém gostaria de saber? Que alguns iam aproveitar esse tempo para fazer as coisas que poderiam fazer, que deveriam fazer, mas alguns outros já não iam gostar de saber, não, né? É muito chato. Deus até nos poupou nisso aí. Eu não gostaria de saber, não. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, já nos poupou desse sofrimento e nos deu a oportunidade sim, de decidirmos como que nós podemos passar esse tempo. E alguns podem decidir passar esse tempo feliz e sorrindo, ou alguém pode passar esse tempo chorando, ou alguém pode passar esse tempo com raiva de alguém e com inveja. Você está com inveja de alguém ou com raiva de alguém agora? Tem alguém que você precisa acertar as contas agora? Ou você poderia passar esse tempo pensando em como que poderia ter sido algo? Será que você está aqui no momento de fuga, pensando como poderia ter sido legal, como poderia ter sido tal coisa, como poderia ter sido de forma diferente? Como? Isso é uma fuga. Eu quero te dizer em nome de Jesus: para de fugir. Para de ficar pensando e gastando e investindo na tua vida, pensando de como que eu poderia ter sido mais feliz, como que eu poderia ter sido isso, como eu poderia ter sido, como, e você está vivendo a vida só no como eu poderia ter sido, como eu poderia ter feito, como eu poderia. Isso é uma fuga, psicologicamente falando. Tem alguém fugindo por esta porta, e em nome de Jesus, se você pare de fugir e feche essa porta maldita, porque ela está interferindo na tua vida, e Deus nesta noite trouxe você até este lugar para que você pare de ficar pensando no que poderia ter sido. Amém, povo de Deus? Outra porta de fuga é aquela porta do passado, não é? Tem pessoas que vivem lá no passado e decidiram viver a sua vida lá no passado, vez por outra. Escutamos aquela frase: no meu tempo não era assim, mas era tão bom naquele tempo. Feche essa porta do passado, porque o passado está enterrado. Feche essa porta do passado, é fuga. Não podemos saber quando vamos, mas precisamos investir corretamente
nesta nossa vida aqui. Amém, povo de Deus? E aí você está vendo como você pode investir melhor a tua vida? Alguém pode dizer, tudo bem, pastor, eu decidi ficar, viver a minha vida sorrindo, alegre, feliz, mas pastor, eu percebi que eu não consigo viver só sorrindo. Eu também não consigo. Você não está sozinho nessa não. Você não pode viver só sorrindo. Vai ter um momento, porque a Bíblia diz que tem tempo para sorrir, tempo para chorar. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Tem gente que decidiu ficar só chorando. Já viu aquela pessoa que tudo é aquela choradeira, chora daqui. Tem até uma música aí que fala sobre isso. Chora. Lá vem o chorão. E o povo até dizia que decidiu ficar chorando. Tudo bem, pastor, decidi ficar sorrindo, mas às vezes chega um momento de chorar. O que eu faço? Você vai ter sempre motivo para sorrir em Deus. Amém, igreja? Você vai ter sempre motivo para sorrir em Deus. Irmão, por favor, abre um pouquinho esse microfone que está ficando folioso. Muito obrigado, irmão. Abre só um pouquinho. Você vai ter tempo. E vai viver de acordo. Você vai viver de acordo com o que você pensar que vai. E você fala, pastor, então eu decidi viver como vitorioso. Mas eu só encontro derrota na minha frente. É lógico que esse mundo vai te impor algumas coisas. O mundo não vai querer que você viva sorrindo. E ele vai investir, o mundo sem Deus vai investir para que você chore. Você chora de manhã, chora de tarde, você chora de noite, você vive chorando. Mas você vai encontrar motivos para sorrir em Deus. Você vai encontrar uma coisa que você precisa de vitória. Você vai encontrar essa vitória. Mas pastor, só me deparo com derrota. A tua vitória está em Deus. Amém? E nele você vai encontrar a tua vitória. E como você pretende gastar os dias que te restam? Como é que eu pretendo gastar o tempo que me resta nesta vida? Você tem essa responsabilidade também nessa decisão, viu? Porque uma coisa é certa, nós não sabemos. Também tem aqueles outros que fogem para o futuro. O passado está enterrado, o futuro está em gestação, está sendo preparado, e tem gente fugindo para o futuro, e a vida está passando, e ele está dizendo assim, escuta, eu estou esperando, eu estou aqui aguardando, porque no futuro eu vou ser feliz, eu vou realizar, eu vou decidir, eu vou construir tudo no futuro. Conhece alguém assim? E você sempre pega ele, está lá no futuro, é o homem do futuro, é a mulher do futuro, e ele decidiu viver fugindo para o futuro. Eu até concordo que muitas vezes o presente não é lá essas coisas, mas o passado está enterrado, o futuro está sendo gerado, te resta agora o presente. Mas está difícil o presente. Deus, Ele quer te ajudar no presente. Amém? Então para de fugir para o passado, para de fugir para o futuro, porque o nosso Deus, Ele foi ontem, Ele é hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo Deus. Amém, igreja de Jesus? Ele é o mesmo Deus, e na palavra do Senhor deixa isso muito bem claro. O que você pretende fazer com o que resta de tempo? Não vou pensar nisso agora não. Eu estou vivendo um momento assim que eu não defini direito ainda como é que é esse momento. Mas aí eu não quero pensar nisso agora não. Mas eu convido você a pensar. Eu convido você a refletir sobre isso. Porque não é uma mensagem terrorista não, tá? Mas eu quero te dizer algo. Que hoje pode ser a última vez que você vai ouvir isso. E que eu também pode ser a última vez que eu estou dizendo isso. Eu não sei, eu espero que não, tanto para mim como para você. Mas eu não sei o tempo que eu tenho
o tempo que você tem e as decisões que você precisa tomar hoje, que são importantes, como por exemplo, voltar para Jesus. Se tiver alguém que desviado do Evangelho de Jesus, hoje Deus está te falando ao coração, dizendo que você precisa entender, que você precisa voltar para Ele, porque você precisa investir o seu tempo perto dele. Amém, igreja? Amém. Quando for feito o apelo, eu sempre faço, você levanta a sua mão, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Não perca esta oportunidade. Não perca a oportunidade também de servir a Deus neste mundo. Irmão, na carta de Paulo aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 10, diz assim: eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, falando dos judeus, porém eles não têm zelo com entendimento. Eles têm zelo por Deus, mas não têm com entendimento. Irmãos, se você perguntar aqui no Brasil quem é que acredita em Deus, tem alguns ateus, mas a grande maioria do povo vai dizer assim: eu acredito em Deus sim. Vai lá no Nordeste, o povo sofrendo daquele jeito lá, é um povo que crê em Deus, mas não crê com entendimento, crê que Deus pode fazer coisas através de homens iguais a nós, mas o único intermediador entre Deus e os homens é Jesus. Quando aquele povo lá do Nordeste entender que é Deus que faz através de Jesus, eu desconfio que vai chover mais naquela terra. Vai chover mais naquela terra. E aí às vezes nós vamos tocando para frente. Não vou decidir agora não, mas eu não sei, você não sabe, ninguém aqui sabe. É mistério que quando nós perguntarmos assim, tem alguém que aceita o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Que você faça uma decisão em nome de Jesus, porque nós não sabemos quando nós iremos. O tempo que você tem, eu não sei, mas a decisão mais importante da sua vida é entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Amém, igreja de Jesus? E voltar para Jesus. Mas o que vão pensar de mim? Eu estava distanciado de Jesus, mas agora eu vou voltar, o povo vai ficar olhando para mim. Isso não é vergonha, porque uma coisa é nós pegarmos o caminho errado e percebermos que o caminho está errado. Isso é uma atitude de coragem, uma atitude digna de ser aplaudida. Porque uma vez que você percebe que a direção que você está indo é errada, a vergonha é você continuar nessa direção errada. Não é você voltar e fazer o que é correto. Então, a conversão tem a ver com isso aí. É você mudar de direção. E isso Deus honra. E você vai ter a oportunidade nesta noite de fazer isso.